Esse momento chegou e eu vou fazer a Mulan versão sereia. E eu tô desenhando do zero. E essa aqui é a que a minha expectativa tá lá em cima. Eu já vou adiantando pra vocês que quando eu comecei a fazer a Mulan, eu já tinha em mente que eu queria pegar esse azul pra cauda. Eu até cogitei colocar amarelo também. O vestido da Mulan, ele tem esse detalhe azul e o restante amarelo. E eu pensei em fazer a cauda da Mulan das duas cores. Então, tanto azul quanto amarelo, né? Pra meio que pegar a referência do vestido dela. Mas, gente, eu não consegui. Aí ficou tudo azul. Mas aqui eu comecei a pontuar por onde a cauda dela passaria com 2 pontos, como vocês podem ver. E aí eu sempre gosto de seguir aqui o caimento da silhueta. Sem contar que eu não sei se vocês vão reparar, mas essa cauda aqui que eu fiz na Mulan é uma cauda mais estendida. Eu fiz uma cauda mais visível, uma coisa que sai um pouco mais da zona de conforto que eu fiz na Bela, que não era uma zona de conforto, mas ficou de um jeito. Aí eu também fiz da Rapunzel, que ficou mais ou menos na mesma vertente, mas aqui da Mulan eu decidi fazer uma coisa bem mais diferente. E aí eu fiz esse acabamento, como vocês podem ver, venho fazendo aqui a parte final de como que seria o caimento da cauda dela. E outra coisa que eu também tinha bem enfatizado na minha cabeça era mais ou menos o que eu falei pra vocês sobre a Rapunzel. Eu acho a Mulan uma personagem sensacional. Ela é muito habilidosa, muito inteligente e esforçada. As habilidades que ela tem no filme foram construídas. Eu acho que é por isso que eu não gostei tanto do live action. E, gente, eu tava muito ansiosa pro live action da Mulan, mas eu confesso que quando falaram que não teria o Mushu, eu já fiquei meio que complicado, porque o Mushu, ele era aquele corte cômico de uma história extremamente tensa, que tem a ver com uma guerra, com uma mulher que trocou de lugar com o pai, que não seria aceita, que se fosse pega, não só colocaria sua vida em risco, como a vida da família pelo qual ela estava se sacrificando. E aí no desenho tem todo um sacrifício. A Mulan não sabia lutar, a Mulan não tinha habilidades, a Mulan não fazia nada disso. E nos primeiros dias, né, dela no acampamento foi um verdadeiro desastre, porque ela não tinha nada, força física, nem habilidade, nem reflexo, e ela saiu desse patamar para um patamar de uma personagem extremamente desenvolvida. Então, eu acho que no live action, colocar ela como já habilidosa, pulando lá de um telhado, tirou, assim, boa parte do esforço da Mulan do desenho. E como live action, né, ele tem uma inspiração no desenho, eu penso que um live action, ou ele tem que ser fiel ao desenho, mais uma versão live action, ou as alterações que tem na história tem que ser para deixar a história ainda mais legal, igual aconteceu com Aladdin, onde a gente vê ali uma construção a mais, eu acho, do gênio, sabe? Eu senti bastante isso e deixou o filme muito mais legal. Então é basicamente isso, é só minha opinião. Se você gosta do live action da Mulan, não leva pro pessoal, é só que realmente eu acho que foi um live action que se perdeu, porque a parte que eu mais gostava da Mulan foi tirado, porque ela já era boa, né? Ela já era habilidosa, ela já tinha um dom, digamos assim, então é meio complicado. Mas aí é coisa minha, porque eu uso filmes pra me inspirar. Inclusive eu tenho um segundo canal chamado Luli Sanzart, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição desse novo canal que eu tenho. E, cara, é isso. Eu sempre faço análise, como os personagens usaram a lei da atração a seu favor. Eu gosto muito dessa área. E eu acho que na Mulan, sabe, foi basicamente isso. A Mulan, pra mim, ela não manifestou, ela agiu mesmo, sabe? É uma outra parte da lei da atração que eu gosto bastante, que é a parte da ação, e que não tem tanto assim no filme. Apesar que eu também gostei bastante da nova personagem que eles inseriram, que é a Gavião lá, né? Que é a Falcão, se eu não me engano, que é tipo uma feiticeira, e eu gostei muito da interação da Mulan com ela, essa empatia, sabe, que teve. E essa mudança, enfim, eu gostei muito dessa parte, mas também não conseguiu compensar o que eles tiraram
do live action que tinha no desenho, que era o Mushu, e no caso a Mulan aprendendo do zero. Aí eu comecei fazendo a parte final da cauda dela, para depois me fazendo a parte do restante do corpinho dela, da cauda dela como sereia. E aqui eu diminuí a opacidade e vim pintando e fazendo todo esse acabamento como vocês viram. Eu usei o pincel, caneta de feltro, e se você não domina o Ibis Paint, eu tenho um link aqui embaixo do meu curso, onde eu ensino passo a passo como vocês dominam essa ferramenta, cada uma das funções e N coisas que vocês conseguem fazer usando o Ibis Paint. E aí aqui, gente, eu vou fazendo um acabamento, como vocês podem ver, e aqui, sem nuance, sem sombra, sem luz, nem nada, eu já achei que ficou sensacional, sério. Inclusive, eu cogitei muito não fazer absolutamente nada, além disso aqui que vocês estão vendo. Eu vim aqui, tirei o excesso, voltei a opacidade e já tava, zerei a trend aqui, gente, né? Bem simplesinho igual a Mulan, eu gostei. Mas mesmo assim, eu ainda queria fazer algo a mais. Então, eu vim com um azul bem mais leve. Porque se vocês assistiram meus outros vídeos, onde eu transformei as outras princesas sereias, vocês sabem que eu usei um tom bem mais claro que esse, mas era para dar só um leve degradê. Eu peguei um verde bem mais claro para fazer a parte da iluminação do final. E aí eu fui fazendo em cada um deles e eu até cogitei esfumar só o lado de fora e não esfumar dentro, sabe? Para deixar a parte central bem mais marcada. Só que o problema disso é que ficou muito marcada, aí eu acabei desistindo e por fim eu acabei esfumando tudo. Algumas partes, tipo aqui, eu deixei esfumar bem menos, mas em geral a maioria eu esfumei basicamente tudo porque eu achei que tava tudo muito marcado e não fica legal marcação. Eu até falei, cara, talvez se eu diminuísse a opacidade, essa marcação ela não ficava tão pesada, mas gente, ficou muito marcado, não sei o que aconteceu. Talvez seja o pincel que eu usei para esfumar, mas aqui para mim nessa altura do campeonato acho que não valia a pena chamar tanta atenção assim com esse iluminado, então eu até diminuí a opacidade, que realmente não era a intenção. Aí depois que eu fiz isso, eu já estava pegado um pouco mais no iluminado, então eu vim com duas linhas aqui, dei uma esfumada para dar um tchan a mais, esfumei, só que eu diminuí um pouco mais a opacidade para não ficar tão pesado assim, porque eu queria uma cauda bem simplinha. Depois que eu fiz isso, eu fiz todo o fundo do desenho de verde e vim com um tom de verde bem claro para fazer aqui o contorno da Mulan. E aí eu fiz com batidinhas, eu tava com o pincel caneta de feltro, e aí eu fiz todo esse contorno igual eu tinha feito com a Rapunzel, mas eu vou esfumar ele também. Eu acho que deixar ele desse jeito, é bonitinho o contorno, eu gosto muito de contorno, mas eu não sei por que esses contornos para mim estavam muito marcados e eu não queria que ele chamasse mais atenção do que a cauda da Mulan, sabe? Porque, cara, eu fiz a cauda, eu fiz a Mulan sereia, entendeu? Então, tipo, era isso que eu queria que chamasse atenção. O resultado ficou desse jeito, como vocês podem ver. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma novidade. Eu tenho vários projetos de vídeo que eu quero trazer aqui pra vocês. E estando inscrito, vocês não perdem nada. E até o próximo vídeo.